Olá, educadores! Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um podcast Portal do Educador. Com Educação Conectada, hoje o assunto é daqueles que transformam vidas. Inovação na educação especial. Para falar com propriedade, temos aqui uma convidada que está revolucionando práticas e quebrando barreiras. Ela é professora, escritora, palestrante, mãe atípica. Ela é incrível. Dani Barilli. Bem-vinda, o portal é seu. Obrigada. Eu agradeço pelo convite. É muito bom sempre poder levar para as pessoas um pouco da nossa história. Eu acho que o mais importante é a gente ser exemplo de não desistir, de perseverança, de resiliência, né? Então, eu agradeço pelo convite. Eu tenho um filho especial, eu tenho que contar um pouquinho da minha história. Eu sou professora, esse ano, 19 anos, de formação. Mas de vida, eu não vou falar a minha idade, mentira, gente, eu não tenho problema com isso. Eu dou aula desde os 14 anos. Eu comecei a dar aula de reforço com 14 anos, então eu sempre trabalhei com educação, seja na área da educação infantil e da aprendizagem, porque eu fui 10 anos professora de dança de salão, não sei se vocês sabem. Então eu trabalhava com quem tinha 2 pés esquerdos, então eu já tinha dificuldade de aprendizagem, né? Eu tenho certeza que se eu pegar agora aqui essa empresa, todo mundo, 2 vão para um lado e um vai para o outro. Nessas experiências que você teve com lá dos 14 anos, antes de ter os filhos, né? Você teve alguma experiência com algum aluno desses com neurodivergentes? Sim, mas na época não tinha laudo. Hoje, depois de muito tempo passado, a gente olha assim para trás e vê que eu tinha alunos neurodivergentes, atípicos, e até perdi contato, eu não sei como estão, mas em geral, os maiores problemas, aí é que eu jogo para minha amiga, eram psicológicos, eram de níveis psicológicos. Até vou contar umas histórias assim que arrepia, que a gente chora, que dói, que depois eu até pensei em largar a faculdade. Mas vamos voltar pro livro, olha, gente, esse negócio do TDAH aí, olha, eu falei, eu não fui atrás de diagnóstico porque eu tenho medo. Mas é que eu já tenho uma vida funcional, então não faz sentido agora correr atrás de um diagnóstico para justificar a minha, vamos dizer assim, entre aspas, como a sociedade chama, loucura. Mas aonde você arrumou tempo para fazer um livro? Então, eu tenho que contar a minha história, aí que entra a parte da longa história. Eu não arrumei tempo, eu fui obrigada, eu passando saindo da escola com as crianças já no horário de inverno, né, que é escuro, passando por uma avenida tinha uma capivara gigante, minha filha sempre gostou de capivara, aí eu parei o carro e falei, gente, essa capivara vai entrar na avenida, vai morrer atropelada. Então eu parei o carro e falei pra minha filha, tem biscoito aí? Tem, vamos dar pra capivara? Olha a ideia, a gente dá biscoito pra capivara, tudo bem, me julguem. E aí nós paramos o carro, descemos e só tinha uma capivara enorme, gigante, do tamanho, deixa eu fazer uma analogia, um porco grande, um porco mãe, assim. Um porco adulto. Um porco adulto, né, grande, para todo mundo ter uma ideia do tamanho da capivara. Não era uma capivara filhote, era uma capivara mais velha e ela não estava em bando, normalmente ela anda em bando. Aí nós tocamos ela, tentamos dar o biscoito e tocamos ela porque ela iria ser atropelada, marrom, num lugar de pouca visibilidade e uma avenida, era acidente na certa. Ela estava perdida ali. Não, ela vive ali. Porque é o ecossistema dele. A gente passa ali no Rádio Clube Campo, e ele tem uma área de preservação permanente. Nessa área de preservação permanente, elas vivem ali, ao redor. De repente ela brigou com a família, por isso ela estava sozinha. Vai saber, né? A gente não entende nada. Você entende de psicologia animal? Não, não sei no meu ramo. Eu estava pensando. E aí eu fui embora e fiquei pensando nessa situação. Um animal desse tamanho a gente não vê. Mas meu filho é enorme e a sociedade faz questão de não ver. Porque eu já passei por várias experiências. Eu fui num shopping desses de outlet e eu entrei numa loja com ele porque ele tem ecolalia e estereotipia vocal. Ele entrou na loja fazendo... As vendedoras não me atenderam, fecharam a cara, fizeram questão. Esse menino vai dar trabalho, esse menino vai causar. Elas não conheciam ele, mas elas tiveram um pré-julgamento, um preconceito, um pré-conceito do que é a situação.
E eu passei por vários momentos, por várias situações como essa, então é a invisibilidade. E nesse livro eu conto a história justamente de momentos que eu vivi, que é ele querendo ser amigo de outras crianças. Você e sendo percebeu excluído. que a capivara, ela estava, naquele momento, com a mesma sensação que você estava. Eu vou te falar uma coisa, Alan. A vida, isso eu aprendi com uma filósofa, a vida, ela é uma escola. E a pedagogia da vida é a que mais ensina, e ela ensina através de símbolos. E um dos símbolos, nesse momento, foi a capivara. Perfeito. A cereja você pega se você estiver pronto, se você tiver autoconsciência, consciência e consegue enxergar as coisas da vida. Então, isso foi o que aconteceu. E aí eu fui para casa e aquela mensagem ficou rodando na minha cabeça. E aí vinha uma mensagem que eu falo, Dale Carnegie fala que é a sua voz interior. Alguns falam que é o seu mentor espiritual. Alguns evangélicos falam que é o Espírito Santo. Aí cada um dá o nome que quiser. Eu costumo falar, pera aí que eu vou conversar com o meu eu interior. Então tá ótimo, é isso. Então, o meu eu interior falou, isso você vai escrever um livro. Aí eu fiquei, o meu eu exterior falou, não vou. Meu eu interior, você vai escrever um livro. Meu eu exterior, você não vai. Aí nós começamos a brigar. Sabe aquela história? Eu estou brigada com quem? Comigo mesma. Não sou louca, tá? Conflito, não sou louca. Mentira, não sei, né? Não. Meu psiquiatra falou que não. E aí eu fiquei com essa briga interna. Aí você vai falar, como que você arrumou tempo? Aí eu vou ter que contar a minha história nesse último ano letivo. Em 2018, quando eu me afastei da sala de aula, eu recebi 5 alunos especiais. E os meus alunos, esses 5, eles todos eram autistas, atípicos e autistas. E eles achavam que por eu ser uma mãe atípica, eu daria conta. Não é uma questão de dar conta. É uma questão de trabalho multidisciplinar, é uma questão de equipe. Eles precisam de um laudo, eles precisam de um acompanhamento, porque eu trabalhava numa EMEI, antiga creche. Então a criança, ela é colocada lá às 6h30 da manhã e é buscada às 4h30 da tarde. É um depósito. A mãe só pega, leva para casa da janta e põe para dormir. Tinha que ter alguém para escutar. Não, a criança precisa de tratamento, intervenção precoce. Escuta, né? O nome disso é intervenção precoce. E o professor não está lá para fazer intervenção precoce. O professor não é terapeuta. O professor é educador, é o mediador da situação. Ele é um desenvolvedor de ser humano. Ele incita isso. E aí, ele perguntou assim, mas como é que você arrumou tempo? Eu não estava trabalhando, eu tive um burnout, eu estava em depressão, eu não queria ver gente, eu não queria falar com ninguém, eu me tranquei. Alguns amigos, assim, da escola dos meus filhos falaram, Dani, o que você tem? Você está muito fechada. Eu falei, não, eu estou me tratando, porque a gente tem que ter saúde mental, é a gente ter essa consciência que a gente não está legal, entendeu? Chegou, assim, sabe quando o copo já está cheio e aquela gota é o que faz? Tanto que minha colega, que dividia a turma porque eu tinha carga horária reduzida, no mesmo período também se afastou porque ela descobriu um câncer. Então, assim, a emoção, ela é muito, muito importante. Esse tratamento da saúde mental é muito importante. Se eu ficasse ali, eu não ia fazer bem nem para eles, nem para mim. Porque eu não estava em condição mais, porque eram muitos, vamos dizer assim, muitas coisas para se resolver, então eu tinha tempo. Eu ficava sozinha, ficava me tratando, fazendo terapia. Eu fazia terapia várias vezes na semana, fazia uso de medicação, fazia tudo certinho, dentro dos conformes. Mas a vida da mãe atípica, ela é muito estressante. Porque a qualquer momento pode acontecer uma coisa que foge do seu controle. Que é uma atitude disruptiva da criança. Então, a todo momento que eu estou com meu filho, eu estou com aquela sensação... Alguma coisa vai acontecer. Tá sempre na retaguarda, né? Sempre armada. Em vigilância constante, como um soldado. Que é por isso que falam que a mãe de criança atípica se assemelha a um soldado de guerra. E se meu filho não está distraído com uma tela, ele está aprontando. Então tem que ter alguém vigiando o tempo todo. E quando ele está nas terapias, ok, mas são tempos muito curtos e aí você fica tensa, porque é 40 minutos cada terapia. Você vai, fica 40 minutos, sai, fica 40 minutos, sai... E vai, e aí pega um trânsito caótico. Isso não ajuda nada a relaxar. Nada a relaxar. Ainda mais com o trânsito ultimamente do jeito que tá. Aí você tem que desviar de buraco, de motociclista, de ciclista, de pedestre. Ainda aturar a criança, né? Atrás no ouvido. Então,
E aí eu escrevi o livro, eu tomei a coragem, eu falei, tá bom, a minha voz interior venceu. Vou escrever o livro. Aí eu escrevi o livro, eu fiz um esboço, não gostei, aí fui determinando, aí fui atrás da pessoa para fazer ilustração, não consegui. Ninguém bota fé, sabe, nesses anseios, porque a gente tem as ideias, no plano das ideias tudo é perfeito. Tudo é perfeito, tá? Mas na vida real tudo é muito difícil. Uhum. Tudo é muito complexo, muito complicado. Você pode dizer por si, Alan. Nada é fácil. Leonardo. A você, na sua cabeça, nossa, eu fiz uma coisa legal, pá, planejei, vai assim, vou fazer aqui. Não sai nada do jeito que você pensou. Não é daquele jeito. Aí fui atrás de gráfica, fui atrás de editora, tive a proposta de editoras de má fé, que usam do sonho das pessoas para extorquir dinheiro. Uhum. Eu passei por tudo isso, por todas as fases. E quando o livro saiu, eu lembro do dia que chegou a mostra na minha casa, eu chorei de emoção. Foi uma das alegrias que me mostrou que meu propósito valia a pena. Que a gente investir naquilo que a gente sonha e acredita vale a pena. Por quê? Porque eu queria que todos vissem que a capivara não é só o Davi. Sabe? Porque eu vi isso muito na escola pública e na escola particular. Você viu isso? Aí teve uma época, esse foi ano passado, que saiu todo mundo falando daquele filme Adolescentes, aquela minissérie, Adolescentes, lá. E eu falei, gente, a capivara retrata isso. Os jovens estão abandonados dentro dos seus quartos, dentro das suas telas. Eles precisam o quê? Desse olhar do professor, desse olhar da mãe, para ver que ninguém foi acolhido, que a dor dele não foi acolhida, que ele está sozinho, que ele não faz parte, às vezes, de nenhum grupo social. Ele não tem ninguém. Porque a história conta justamente isso. A capivara, ela se aproxima de um bando de animais lá, um macaco, passarinho, e ninguém quer ser amigo dela. E ser amigo, né, nessa analogia, essa metáfora, é pertencer. Nós, seres humanos, somos conectados por natureza. Uhum. A nossa natureza é justamente essa conexão. Contato. É o contato. A gente não vive sem o outro ser humano. Tanto que, o que mais falta no autista? Qual que é o maior prejuízo? A socialização. Porque ele não tem o quê? O que ele perde quando tem, principalmente as podas neurais? O neurônio espelho, que faz a empatia, que faz essa leitura das suas microexpressões faciais, do seu humor, da sua atenção. Ele não faz essa leitura. Então ele liga o botão do F, porque o outro está sentindo, e importa ele. Justo. Entendeu? Então acaba dificultando essa socialização, mas ele sente. Isso não exime dele o sentimento de dor, de não fazer parte de um grupo. Como eu vejo meu filho, às vezes, querendo participar, mas ele não dá conta, porque ele tem muitos prejuízos motores da fala. O meu filho, por exemplo, ele é os amigos virtuais. Você não vê ele com rede de relacionamento, você não vê ele... Tem amigos, aqueles virtuais que esporadicamente ele conecta presencialmente com eles, mas a maioria dos amigos dele é tudo virtual. Então, ele está nesse mundo, ele está na capivara. E isso é uma realidade triste nos dias atuais, onde a gente está deixando de fazer esse contato olho no olho, de sentir o outro, sentir, você está nervoso, você está triste, eu estou sentindo que você está incomodado. Então, por exemplo, eu vou à academia, 99%, olha, eu não estou mentindo, acho que 99% das pessoas estão com fone de ouvido, eu fico, oi, eu sou a louca, né, todo mundo já me conhece. Eu falei, gente, eu tô aqui para socializar também, né, aí eu falo, oi, né, porque, gente, as pessoas com fone, cada um no seu universo paralelo, e não se conectando, mas, gente, ela tá ali justamente para fazer um bem para ela, um bem emocional também. Uhum. E o que mais assusta é que essa realidade é constante nas casas, dentro da família. Muitas vezes eu converso com a minha filha Gabi pelo WhatsApp. Sua filha tem quantos anos? Ela vai fazer 15 anos agora. 15? É. É uma moça. Tem que atualizar sua foto. Tem uma menininha lá. É a menor. É a menor. Ela no quarto e eu na sala, e eu mando uma mensagem para ela. E às vezes todos na sala ali, mas todo mundo conectado, todo mundo fazendo uso da tecnologia. Aquele contato humano de conversar, de brincar, realmente é algo que tem sumido, tem desaparecido. Foi ano passado mesmo, eu estava com o Stefano no evento da Senacop, onde a gente patrocina todo ano, a NPC está lá presente, né?
E eu vi uma cena que eu falei com o Stefano, eu faria uma música com essa cena aqui. A gente foi no show de qual cantor mesmo? Nando Reis, isso. A gente foi no show do cantor Nando Reis e todo mundo na plateia assistindo o show que estava presente na frente deles, todo mundo assistindo na tela do celular. Então, quer dizer, eles estavam vendo o show na tela do meu celular. Não, mas eu acho que não é isso. Eu acho que é mais importante mostrar para o outro que eu estou mostrar aqui à sociedade que você está ali do que eu estar sentindo. Justo, é. Então, a emoção do artista com a plateia é virtual, não tem, ela é fria, né? Então, tá todo mundo preocupado em pegar o ângulo perfeito, em pegar a filmagem perfeita para mostrar para a sociedade que ele estava no show do Nando Reis. Falando em show, Dani, você começou em artes, não é isso? Você falou que Então, dançar... eu vou contar um pouquinho. Eu comecei dando aula de reforço. Eu pegava, assim, quem me contou isso foi uma amiga. Na Universidade Federal, entrei num grupo de estudo para o mestrado. E a minha amiga falou assim, Dani, você não acredita. Eu falei, oi, eu te conheço, acho que lá do bairro. Ela falou, você alfabetizou meu filho hoje está no Japão. Sério que eu alfabetizei seu filho? Aí aquele momento que você se sente, nossa, né? Onde eu estou, quantos anos eu tenho, como assim alfabetizei seu filho? Ela falou, Dani, você era concorridíssima. Você pegava os casos mais difíceis. Gente, isso é uma criança. Por isso que eu falo assim, quando você encontra o seu propósito de vida, a sua missão, não tem como você fugir. Qual o seu propósito? Meu propósito é fazer uma sociedade melhor através da educação. Uma palavra. Uma palavra? Conhecimento. Empatia. Eu não tenho como proporcionar para você se não for o conhecimento. E o autoconhecimento, tá vendo? Tudo tá junto, não tem como, sabe? Se você for parar para pensar, Leonardo, quem é você sem o conhecimento? E quem te proporcionou isso? E o conhecimento e o autoconhecimento, aí a gente vai aqui para Andréia. Andréia, fala para mim. Conhecimento e autoconhecimento. Autoconhecimento de gestão das... Eles andam lado a lado, principalmente. E eu acho muito bacana porque, pela sua história com o livro, embora em burnout, né, foi uma escrita terapêutica e transformadora também. Então, você transformou isso em uma mensagem que é justamente o seu propósito, que a gente conversou agora. E eu acredito muito que nós nos tornamos aquela pessoa que a gente queria que salvasse, acolhesse a gente quando era criança. Então, isso está intimamente ligado no seu caminhar. Sim. Por isso que você traz como missão. E quando você encontra isso, a vida começa a tomar significado. Você não trabalha, eu nunca trabalhei por financeiro. Eu sempre me pautei na segurança, mas eu não trabalhava pelo financeiro. Financeiro não sustentava só a minha vida, eu trabalhava pelo amor. Eu amava o que eu fazia. Nem um dia eu ia trabalhar sofrida. É o que eu sempre falo, né? O financeiro, ele é consequência. Ele não é o ator principal, não é o dinheiro, não é o financeiro. Ele é consequência, ele vem naturalmente. Não adianta você querer atropelar o processo, que ele vai vir natural, ele vai ser normal, né? É o que a gente traz como talento. O talento. Então você faz ali, você faz o seu trabalho com amor, dedicação. Você não pensar nele, na hora que você vê, ele está dentro da sua conta. Sim, aí eu vou contar uma história. Por exemplo, tinha um menino, eu gosto de contar a história, que ele não... Ninguém conseguia ensinar esse menino. Aí a mãe dele falou, Dani, você quer tentar? Eu falei, quero. E eu tinha uma cachorra que era exótica. A gente ganhou ela de presente, era uma Afghan Hound. É difícil, tá vendo? Era uma raça exótica. Vai ter que procurar no Google. Tá, eu procurei Afghan Hound. É uma raça que existe hoje. É uma raça para você... Agora eu vou falar, vocês vão saber qual cachorra que é. Sabe uma cachorra que faz propaganda de cabelo? Quando tira sarro e fala assim, imagina ter o cabelo igual dessa cachorra, uma cachorra que tem um focinho fino e o cabelo loiro, assim. Sei. É essa, viu? Ela era champanhe, assim, ela era linda. E aí ele ia fazer aula comigo no período contraturno da escola e eu falava para ele assim, vamos fazer atividade ali, mas eu quero brincar com o seu cachorro. Eu falava, então vamos fazer o seguinte, primeiro atividade, depois brincar com o cachorro. Aí entra a terapia ou a comportamental ou a ciência do comportamento, da análise do comportamento aplicada, que a gente trabalha o reforço. Na minha infância a gente chamava de chantagem.
Mas aí ficou bonito, né? O reforço. Mas é um reforçador. Porque quando você quer muito uma coisa, você faz aquilo. Sim. Você tem um objetivo para alcançar na vida, você trabalha em prol daquele objetivo. E ele trabalhou em prol de brincar com o cachorro, era o que ele tinha naquele momento, dentro da realidade do universo dele. E ele tinha muitos problemas na escola, comportamentais. Ele em 2 minutos terminava a atividade. Eu falava, gente, esse menino não tem problema educativo, problema cognitivo, ele não tinha. Na época eu nem sabia o que era cognitivo. Eu falava, ele não tinha problema de aprendizagem. Eu falava, tem alguma coisa errada aí. Bom, ele respondeu ok, eu falei para ele ir bem na escola, que ele ia continuar comigo, ele continuou até o final do ano, disse que eu não tinha horário, só para lembrar. Eu era tão boa que eu não tinha horário. Eu nem lembrava disso, gente, mas tudo bem. E aí, ele não respondia. Quando eu tô na Universidade Federal, já fazendo pedagogia, eu trabalhava já como agente de segurança patrimonial, que é outra história que eu contei até nos podcasts, porque as experiências me levaram a isso. Eu descobri que, você sabia que fulano foi preso, o pai dele, padrasto, ele foi adotado. Eu falei, mas o que aconteceu? O pai dele era Ó, Stefano da edição aí, ó, dá uma, né, essa palavra não pode, é proibida. Corta. O pai dele era Menino, aquilo doeu tanto em mim. Ele fazia de tudo para fugir da realidade que ele tinha e ele falava através de atitudes na escola. Sim. O que a gente vê bastante é que a criança em si, ela é um sintoma de algo maior, que é dentro do sistema familiar. Então, por isso que é tão importante observar e vigiar, né, comportamentos dessa forma ou atitudes, porque se uma criança ela reage com agressão, o indicativo é de que a agressão ela é naturalizada dentro da casa. Então, ela reflete aquilo que ela escuta, aquilo que ela aprende, aquilo que ela vivencia dentro de casa. Então, você vê, eu não tinha nenhum problema de aprendizagem. Agora, teve o outro caso que o menino não conseguia ser alfabetizado. Mas daí ele ficava assim, ó, no caderno. Aí eu falei assim, quando foi a última vez que ele foi no oftalmo? Aí ele era criado pelo tio. Eu falei, nunca foi. Eu falei, ele precisa usar óculos. Resolveu o problema. Foi alfabetizado assim, ó. Rapidinho. Gente, mas são detalhes que o olhar do professor observador minucioso faz total diferença. Entendeu? E esse olhar é o que faz a diferença no mundo hoje. A gente está vivendo uma sociedade muito complexa. Por quê? Número excessivo de crianças na sala, famílias cada vez mais ausentes. Eu não culpo a família somente, eu culpo todo um sistema. Se a gente pegar a história, a gente vai ver que a educação é um reflexo de uma sociedade. Ela nunca vai ser um reflexo sozinho. A educação saiu da premissa, vamos dizer assim, sozinha. Não, ela tem um objetivo. Entendeu? A tecnicista teve um objetivo, que era formar o trabalhador. Cada um tem um objetivo. E hoje nós estamos vivendo um momento de crise financeira, principalmente após a pandemia, e uma sociedade onde a mãe está sendo mãe cada vez mais tarde, as avós continuam trabalhando. Na época da minha avó, a minha avó não trabalhava. Mas ela também não morava aqui, coitada. Eu não vou alisar porque ela também não morava sabe aqui. se ela trabalhava ou não trabalhava. Não, minha avó não trabalhava fora. Minha avó não trabalhava fora, ela trabalhava em casa e ela costurava. As duas eram costureiras. E você pega as famílias antigas também, as famílias eram compostas de 8, 10, 12 filhos, né? Sim, o mais velho cuidava do mais novo. Complexo, A gente tinha essa questão de coparticipação, corresponsabilidade dentro da família. Hoje, essa organização familiar mudou e as mães e avós trabalham. Com quem fica essa criança? Fica preso nas telas, né? A maioria. A babá virtual. Mas é verdade. A babá virtual. E enquanto a gente não pensar que esse é um problema social do nosso país e da nossa sociedade moderna, a gente não vai resolver alguns problemas de inteligência emocional, de gestão de emoção, que vai fazer com que no futuro, que fará com que tenhamos seres humanos mais empáticos, mais sociáveis, mais saudáveis, né? Ô Dani, em que momento a educação especial entrou em sua vida? Eu acho que entrou lá atrás, mas entrou principalmente
no ano que eu fiquei grávida. No ano que eu fiquei grávida, eu recebi meu primeiro aluno autista. Autista de um nível de suporte maior, entendeu? Mas quando é muito pequeno, a gente não consegue nem delimitar qual nível de suporte que ele está, porque ele ainda está aprendendo tudo. E aí, quando ele vai mostrando os atrasos, daí nós percebemos, poxa, é um sinal. Vamos ligar a luz ali e ver que tem alguma coisa errada. Aí então, que você foi se especializar nessa área? Não tem esse negócio de especializar ainda, não. Quando eu terminei a faculdade, de pedagogia, logo em seguida eu já fiz uma pós. Meu objetivo sempre foi o mestrado, doutorado, né? Na verdade, antes eu queria ser oficial do Exército, depois é outra história. Mas eu dava aula de dança. Quando eu fui fazer a faculdade de psicopedagogia é a pós-graduação que trabalha com dificuldade de aprendizagem. Uma pessoa que não consegue dançar, ela tem uma dificuldade de aprendizagem. E eu sempre fui muito perfeccionista, eu acho que é a palavra, porque eu sempre me cobrei demais. Hoje em dia eu tô bem menos, tô bem mais relax, muita terapia e medicamentos. E aí eu falava assim, gente, eu tenho uma meta, eu tinha um slogan, aprenda a dançar ou receba seu dinheiro de volta. Aí você imagina, você pegar um adulto que não tem coordenação motora, que tenha alguma neurodivergência não laudada, e N fatores, e você receber esse aluno e falar assim, eu vou te ensinar a dançar o seu dinheiro de volta. Como? Aí a gente vai conversar. Até chegar num método realmente que funcionasse. Então, o que eu fazia, Alan? Eu trabalhava, olha só, meu TCC foi dificuldade de aprendizagem na dança. Eu fui até as escolas de dança, de balé, jazz, de Campo Grande, fazer uma pesquisa se tinha crianças, meninas que tinham dificuldade de aprendizagem, como eram trabalhadas. Não tinha, porque a criança, quando ela vê que ela não se enquadra, que ela tem uma dificuldade no esporte, na arte, ela abandona. Inclusive tem um amigo nosso, né, que trabalhou lá em Brasilândia, o Marcelo, inclusive uma opção para a gente convidar aqui para o próximo episódio do podcast, né? O Marcelo tem um trabalho que ele faz de artes marciais justamente com crianças especiais. É um trabalho muito bacana lá em Brasilândia. Aí. E foi uma decisão. Difícil, e aí agora o porquê que ele chegou nesse Justo, nesse caminho, a gente não sabe. Então, eu comecei a estudar a dificuldade de aprendizagem. Eu não queria estudar descalculia, disgrafia, nada disso. Eu estudei muito, mas eu queria saber por que os adultos não aprendiam a dançar. E aí eu descobri os canais de aprendizagem, que ninguém fala. O professor não fala. Quais são os canais de aprendizagem, Alan? Visual, auditivo, sinestésico. Não estou falando das inteligências, estou falando só dos canais de aprendizagem. Então, eu trabalhava todos na dança de salão. E as pessoas não fazem isso na dança de salão. Esse era o meu diferencial. Por que era? E ir fazendo tudo isso com bom humor e leveza. Para que as pessoas não sentissem. Por quê? A última coisa que eu queria é que eles passassem pelo que eu passei. Meu sonho era ser bailarina quando eu era criança. E aí você me pergunta, o que você quer ser quando crescer? Ninguém fala feliz, né? Eu quero ser, não quero fazer, né? Eu quero ser feliz, mas ninguém perguntou assim, né? E quando eu falo para minha filha, fala, o que você quer ser? Fala, feliz, minha filha. Só isso, o que você vai fazer, só a vida sabe. E aí eu queria ser bailarina. E eu saio do Rio Grande do Sul, venho para Campo Grande, lá eu fazia balé clássico, e aí que minha mãe não dirigia. E como a gente não morava perto de nenhuma escola, eu morava no autonomista, o centro era muito distante, minha mãe não tinha como levar e buscar. Ela não dirigia. E aí eu parei de fazer balé, só que com 12 anos, minha mãe viu que era um sonho meu, ela me colocou, só que eu entrei numa turma pós-aula, e eu venho de uma classe baixa. E aí eu fui pro balé numa turma intermediária. Ou seja, fui massacrada, humilhada, ridicularizada, eu sofri todo tipo de bullying, todo tipo de... Não durei um mês. Aí eu cheguei na minha professora de balé. Se você estiver me ouvindo, essa é pra você. Se ela lembrar de mim. Eu até sei o nome dela, mas não vou falar. Não vou expor. Deixa ela manifestar. Deixa eu soltar, né? Vamos soltar todas as amarras. Ela falou pra mim assim, eu falei pra ela, professora, eu quero ser uma bailarina. Eu tinha 11 anos de idade, é uma criança. Ela falou assim pra mim, você nunca vai ser uma bailarina, porque uma bailarina começa com 5 anos de idade. Eu fui embora com aquilo,
Aí cheguei na minha mãe, passou alguns dias, eu fiquei refletindo aquilo, né? Aquela mensagem. Aí ela falou assim para ela, depois disso eu cheguei na minha mãe e falei, mamãe, era muito custoso mesmo, de custo. Custoso me manter no balé. Logística. Não, custoso, minha mãe trabalhava nessa época meia quadra de distância, então ela ficava no trabalho até mais tarde, ela me esperava chegar de ônibus, eu ia de ônibus, ia no trabalho com 11 anos, eu já andava de ônibus sozinha. Ia no balé, ela me levava e depois me esperava sair pra gente ir embora de ônibus, então era muito difícil. Eu falei pra ela, mamãe, não precisa mais, e era meio salário mínimo, vamos pensar nos dias de hoje, quanto que é meio salário mínimo? Você tirar meio salário mínimo para realizar um sonho de uma filha, aí você tem 3 filhos. Uhum. Então, para realizar o sonho de cada um é quase impossível dentro das condições financeiras da minha mãe. Eu falei para ela, mãe, não precisa mais. A minha professora falou que eu nunca vou ser uma bailarina. E eu pensei, não tenho dom. Ou eu não tenho dom, ou é porque eu tinha que ter começado cedo. Isso doeu muito, isso me marcou. Quando eu fiquei adulta, autônoma, eu fui para dança de salão, porque eu amava dançar. E eu queria entender o tal do chamamé. Porque uma vez, não, gente, olha, eu fui num baile, porque aqui em Campo Grande tinha baile. Eu lembro até o nome do moço que me tirou, ó, se você estiver ouvindo aí, ó. Ele chama Magno, agradeço ele até hoje, né? Ele teve a coragem de tirar 2 pés esquerdos para dançar. Ele dançou chamamé comigo. E aí tinha um negócio de abaixar e levantar, e eu não entendia a cadência daquilo. E minha cabeça matemática ficava, que hora que eu tenho que baixar, que hora que eu tenho que levantar, que hora que é o passo tal. Bom, eu acho que eu não consegui dançar, porque eu fiquei só pensando. Aí eu falei, eu vou estudar esse negócio. Não só cumpri, como eu fui homenageada na Argentina como uma das estudiosas, e o primeiro artigo de chamamé do estado tá lá, na Universidade Federal foi o meu. Aí, um tema para um próximo livro. Entendeu? Não, não, porque eu queria saber da onde vinha esse negócio de baixar. Plantei uma sementinha na sua cabeça. Não, mas eu sempre tive isso dentro de mim. Falei, gente, não é possível. E aí porque assim, eu fui estudar dança de salão, eu fui estudar como a gente aprendia, os passos, a nomenclatura, porque eu sempre fui muito perfeccionista. E eu queria ensinar da maneira correta. Eu acho assim, a gente não tinha todos os recursos que a gente tem hoje de inteligência artificial, de tecnologia, põe isso. 20 anos atrás eu comecei, 20 anos atrás. Então, 20 anos atrás não tinha nada disso. A gente aprendia como pessoa a pessoa. Pessoa a pessoa. Aí eu fui fazer dança de salão e aí a professora estava montando a escola era linda. Aí ela falou assim para mim, eu cheguei com um amigo lá, ela falou assim, como eu tô montando a escola, vocês podem vir todos os dias. Ah, falou pra pessoa errada. Agora. Falou pra pessoa errada. Tava eu lá todo dia fazendo aula de dança. Eu aprendi os passos de mulher, decorei, fiquei craque, fui pros passos de homem. Ela falou que eu não tinha habilidade ainda para ir pro intermediário. Em 1 mês e pouco eu fui pro intermediário, tanto que eu gostava de dançar. Aí eu aprendi os passos de mulher, aprendi os de homem, aí eu dançava, como faltava sempre partner, os homens têm muito preconceito com relação à dança, eu comecei a conduzir as mulheres, então eu sabia dançar, eu até hoje sei, de mulher e de homem. Eu falo que uma mulher que dança comigo se apaixona. E eu nem sabia que tinha diferença de mulher para homem. Não tem, é ao contrário. É a conduzida e o condutor. E tem condução. Não, eu acho que só. Não. Eu achei que era no conduzido. Eu achei que era no conduzido do negócio ali. Mas você viu, então. E aí eu fui estudar, e estudei sempre. Estudando, e a mesma coisa aconteceu. Aí o caso do menino autista, vamos voltar, olha o TDAH que atrapalhando. Eu recebi o aluno autista e eu não me conformava com ele não aprender. E ele não falava. E todas as crianças com 2 anos já tinham que ter um repertório de fala, e ele não tinha. E eu não fui estudar isso numa pós-graduação e nada. Eu comparava com os pares, que é o que eu falo, o professor tem olho clínico quando a criança tem atraso. Porque é engraçado, o ser humano, é inato dele um desenvolvimento. Por isso a gente tem os marcos de desenvolvimento, porque todo ser humano enquadra naquele marco. Se não está ali, tem alguma coisa errada. Falta de estímulo, falta de nutrição, que isso também atrapalha. Mas aí ele não se enquadrava. Aí eu comecei a me perguntar os porquês. Aí eu fui estudá-la. Eu me debrucei em livros. Eu me debrucei em exemplos. Aí eu fui estudar. Eu falei, não, esse menino vai aprender comigo. E realmente, ele aprendeu a falar água. Ele estava desfraldando. Então foi uma meta minha
de como ser humano, de não aceitar que o outro ser humano não aprenda. Era a minha obrigação como professora. Alguns meses depois eu descubro que eu estou grávida. Aí depois disso tive sangramento, porque era uma gestação de risco gemelar. Aí me afastei, porque era por conta de a prioridade, né, como a lei divina. Primeiro amar a Deus, depois a mim, depois aos outros, né? Então eu tinha que me amar, fui me cuidar, fiquei de repouso para ter meus filhos com saúde. Nascem meus filhos, 2 crianças perfeitas, são perfeitas, e não tem como avaliar cérebro de um bebê recém-nascido. Tem, assim, reflexos, algumas coisas, mas ele tinha tudo normal. Inatos, né? E tem a fechar e abrir as mãos. Tem todos uns marcos ali, e o pediatra avaliando, estava tudo dentro dos marcos esperados. Só que aí, com 1 ano e meio, meu filho não atendia o nome. Essa história é engraçada. Eu brincava, que eu sempre fui muito bem-humorada. Eu falava, eu acho que na outra encadernação, meu filho não chamava Davi. E aí, assim, ele lembra muito a outra encadernação. Vamos tentar os bíblicos. Paulo, Pedro. Vamos começar a pensar que ele olha, né? Nem olhar, se ele olhar é o nome dele, a gente muda, vai no cartório, não tem problema. Tá uma ótima metodologia. Ué, vai né? Vai que ele gosta, não gosta. Não, mas aí assim, por uma questão de biologia, a gente vai primeiro as causas orgânicas. O que é? Se ele tinha alguma coisa no aparelho auditivo, ele passou no teste da orelhinha. Mas aí eu lembrei da minha formação como professora de dança, porque eu tive um aluno que tinha transtorno do processamento auditivo central. Ele não conseguia aprender a dançar, porque ele não conseguia ouvir o som da música. Ele sabia o movimento, mas ele não conseguia encaixar no som da música. E eu descobri isso no TCC. Então, olha como que a vida ensina. E aí eu descobri isso e falei, amor, eu acho que o nosso filho tem um transtorno do processamento auditivo central, ou ele é autista, porque ele não olha quando a gente chama, mas quando toca o Pocoyo na TV, ele sai correndo para assistir, então, correndo assim, entre aspas, tá? Que ele também demorou para andar, mas ele sai engatinhando para assistir o Pocoyo dele lá. E aí a gente foi pro otorrino fazer os testes, ele pediu o Bera, que é um teste que faz para ver se o som tá entrando no aparelho auditivo e chegando ao cérebro, ele passou no Bera. E aí eu falei, como eu tinha muitos alunos, eu falei com a fonoaudiologista amiga minha e mandei um vídeo dele, ela falou, vamos avaliar ele? Aí ela fez o MChat, ela fez alguns testes, aí já falou, Dani, seu filho está dentro do espectro, vamos começar a intervenção precoce. Quando eu laudo meu filho, a minha filha tem pneumonia com derrame pleural. E aí eu trago um dado para você. Toda tristeza aguda, ela é demonstrada pelo pulmão. Então fica a dica. Você tem uma criança que está com muito problema pulmonar, alguma coisa na família aí está errada. Tem alguma frequência fora de sintonia. Fora de sintonia. Pode dizer que ele faz o corpo, ele vira um sintoma daquilo, é uma válvula de escape mesmo, né? Isso. Já reflete no corpo. As emoções, elas somatizam dentro do nosso corpo que viram as doenças. Isso. E aí ela teve pneumonia com derrame pleural. Se você pegar a data da pneumonia e a data do laudo é a mesma. Era a mesma. Aquilo que a família estava sentindo, porque você recebe gêmeos, é o sonho de toda a família, é um casal. E aí você lauda um menino dentro do espectro, é um universo. É uma porta que abre assim, ó, pro buraco negro. Você não sabe o que vai vir. Porque é obscuro, né? Sabe, é um universo que você não sabe, você não conhece. Entendeu? Não é um buraco de minhoca, podia ser, né? Que dá para outro universo. Mas assim, é um universo novo. Eu fiquei triste, falar que eu fiquei feliz é mentira. Mas eu não me abalei, em momento nenhum. Eu derramei uma lágrima. Uma lágrima porque eu lembro, assim, no dia que eu saí da Previdência da Prefeitura, eu chorei, assim, de falar, cara, como que vai ser? Como que vai ser? Mas eu nunca esmoreci e falei, bora lá pra luta. Porque antes disso, ele teve torcicolo congênita, que a irmã empurrou ele pra baixo, ele encaixou, aí eu tive que consertar o pescoço que ficava assim. Eu falava, nossa, ele é charmoso, todas as fotos ele sai assim. Eu sempre levei na horror, né? Oi, gente.
Acho que tem pessoas meio... Tá ruim, mas você vai ficar chorando? Não, você vai levar no bom humor. Ele com a cabecinha assim, olha que menino galã. E ele sempre foi lindo, assim, doce, né? Aí, depois ele demorou pra andar. Ele veio no ortopedista, o ortopedista falou, não, espera até 1 ano e 8 meses. Eu falei, o quê? Eu vou ficar esperando? Aí depois pra consertar, não, uma lástima, não, eu sou professora, vai fazer exercício e vai melhorar essa marcha. Andou no tempo correto. Eu lembro que eu falei assim, ó, o dia que esse menino andava, fazer uma festa, nossa, eu gritava. Porque a gente soltou ele assim, tinha uma menina que me ajudava, que era afilhada da minha mãe, ela soltou de um lado e ele veio pra mim andando assim, eu falei, quase que eu não pego o menino, né? Fiquei pulando. Mas a alegria, quem é a mãe atípica, ela comemora as pequenas vitórias. Conquistas. Que a gente só dá valor quando a gente não tem. Porque para um pai, o filho dá tchau, é normal. Ah, meu filho deu tchau. Grandes coisas. Mas para uma mãe que nunca recebeu um tchau, que nunca deu um abraço, que nunca deu um beijo. Então agora, por exemplo, ele me acorda 6 horas da manhã. Mamãe! Ele está ali e falar mamãe, gente. Já é um presente, né? Antes ele acordava batendo a porta assim, pau, do quarto. Eu já acordava assim, ó. Bom, o coração tá mais ou menos. Ainda bem que eu tomo remédio de coração. Ai, mas isso aí, viu? A vida me trouxe. Maravilha. Iniciamos o nosso podcast com o tema inovação na educação especial. Isso. E eu pude ver que você já usava essa técnica até na dança, você já conseguia inovar, conseguia tornar o simples algo grandioso. E como você vê hoje essa inovação junto à IA, junto à tecnologia nas escolas? Bom, eu acho assim, tudo que vem para nós como novo, como tecnologia, a gente tem que abraçar. Por quê? Porque são ferramentas imprescindíveis para facilitar a nossa vida. Ninguém vai reclamar se tiver um robô que ele dobre a roupa lá na lavanderia. Ninguém vai reclamar se tiver um robô que faz serviço dentro de casa. Então, tudo que veio para facilitar, ele tem que ser, vamos dizer assim, acolhido com inteligência, com sabedoria e ser usado a seu favor. Por quê? Porque o que mais desgasta o professor hoje é planejamento. O que mais desgasta o professor é justamente quando antigamente a gente não tinha nada, mal, um Google, né? E livros. Então, quanto tempo você perde num livro para até você descobrir o tema, você tem uma incógnita. Eu tenho lá, vamos dizer assim, uma dificuldade, vamos falar um problema. Eu tenho uma dificuldade e eu preciso resolver aquela dificuldade. Hoje, a inteligência artificial, ela diminuiu esse caminho. Não quer dizer que ela vai substituir o professor de maneira nenhuma, mas ela traz suporte para aquilo que você precisa facilitar, diminuir o tempo gasto e te dar qualidade de vida. E outra, você não tem mais como fugir disso da realidade. Como é que eu vou pegar meu filho, que usa tecnologia, levar para uma escola que não tem nada de tecnologia? A escola vai se tornar o quê? Obsoleta, ruim, tediante. Você tem que aliar, mas de uma maneira inteligente. Como você pode aliar de uma maneira inteligente? O professor ele não pode esquecer de ser criativo, trabalhar com desenho universal da aprendizagem. O que é isso? A gente não precisa de mais gasto, mas a gente precisa de consciência na utilização. A gente precisa de ferramentas que facilitem nossa vida e a gente precisa aprender isso, utilizar isso a nosso favor. Porque se eu tiver, por exemplo, não adianta eu ter uma vassoura tecnológica e eu não sei como ela funciona. Fazendo exemplo, sim. Por exemplo, o desenho universal da educação, que é o que já está sendo usado fora, a legislação, a gente não precisa de mais lei, sabe? A gente fala de lei de inclusão, a gente precisa que as leis se efetivem, que se faça cumprir. Porque o pai e a mãe de um autista e o professor tem muitas leis que o amparam, mas ele não usa. Por quê? Porque não são postas em prática. Desenho universal da educação. Vou dar esse exemplo porque quem estiver ouvindo vai entender. Por exemplo, eu tenho uma escola que tem uma escada na frente. Aí eu faço uma rampa. Essa rampa é só para a inclusão do aluno cadeirante? Aí quando o cara vai entregar verdura, que ele tem aquele carrinho que ele puxa, ele não vai utilizar a rampa? Ele vai utilizar a rampa. Um idoso que tem uma dificuldade de mobilidade, ele não é deficiente, ele não tem nenhuma, vamos dizer assim, atipicidade, não tem nada. Visual. Entendeu? Todos saem ganhando com isso. Não é só a inclusão,
Eu falo assim, a gente devia pensar em inclusão do normal. Porque 70% dos alunos são ditos típicos, normais, entre aspas, que ninguém é normal de perto. Eu defendo essa bandeira, ninguém é normal de perto. Então, se 70% saem beneficiados, porque cada pessoa é única, cada pessoa aprende de um jeito. Não tem uma fórmula, mas o professor, muitas vezes, dentro da nossa formação, eu brinco assim, quando eu tive o Davi, Leonardo, eu rasguei meu diploma de pedagogia. Eu rasguei. Eu tive que pegar tudo que eu aprendi, quase 100%, e jogar no lixo. Eu tive que reaprender. Mudar minha visão, mudar meu modus operandi para muita coisa. Porque a gente trabalha no automatismo de fazer a mesma prática sempre e a gente esquece que o tempo passa, as coisas mudam, os desafios são novos, entendeu? E assim, e tudo isso tem que ir evoluindo. A gente espera que o ser humano evolua. Não dá para a gente pensar num ser humano que fique estagnado. Uma vez, quando eu entrei na educação, eu brigava muito, gente. Hoje em dia eu não sou mais essa pessoa que briga. Mas eu brigava muito. Chegou uma técnica da educação e falou assim, eu quero ver o seu caderno de planejamento. Isso lá em 1900 e bolinha, tá, gente? Aqui é muito botox. Em 1900 e bolinha, ela falou, eu quero ver seu caderno de planejamento. Eu falei, eu não tenho caderno. Como assim? Meu planejamento é online. Olha como eu já estava à frente do meu tempo. Mas você não pode ter o planejamento online. Eu preciso ver. Não, eu te mando o arquivo, você estuda e você me dá uma devolutiva. Por que eu vou matar mais não sei quantas árvores para imprimir isso daqui se ano que vem vai pro lixo? Como vai pro lixo? Ano que vem você tem que utilizar para ver o que você ensinou. Você vai ficar na mesma série, porque eu sou concursada. Eu falei, não, mas ano que vem eu sou outra pessoa, os meus alunos serão outros, eu não uso nada do ano passado. É ela outro falou, planejamento. Ela falou assim, você não usa nada do ano passado. Eu falei, lógico que não. É outra vida, é outro momento. Eu não uso nada. E outra, no computador eu consigo fazer coisas dinâmicas, eu consigo criar, eu consigo trazer para os meus alunos inovações. Agora no papel eu não consigo, às vezes escrevendo eu perco muito tempo. Ela ficou revoltada comigo, ela brigou comigo. Aí eu fui desconvidada aos cursos de formação da secretaria, porque eu era polêmica, mas não é. Eu já vinha à frente do meu tempo. Hoje o planejamento ele é virtual aqui na nossa capital. Ele tem um aplicativo lá no que você só alimenta. Eu falei, gente, mas eu já fazia isso. Lá eu fui criticada por uma atitude à frente do meu tempo. E é normal isso, a gente ser criticado por atitudes à frente do nosso tempo. E hoje? Hoje? Sim. Esse cenário permanece ou você percebe mudanças? Eu vejo muita gente patinando. Sabe por quê, Leonardo? Porque a tecnologia está presente, mas as pessoas ainda têm muito medo de utilizar. Por quê? Porque a gente vem de uma cultura de escassez, onde a tecnologia era muito inacessível. Onde a gente tinha uma TV de botão, que o controle remoto eram os filhos. Eu já fui controle remoto, vocês já foram? Aí, ó. Se você já foi controle remoto, dá um joinha aqui também, ó. Tá? Porque você já foi controle remoto. Eu já fui controle remoto e virador de antena. Era bem assim, vira pra esquerda, vira pra direita. Então a gente vem de uma cultura que mexer estraga. E as professoras que estão aí, a classe nova não quer ser mais professor. Se você pegar estatisticamente, está caindo o número de formação de professores. Tanto que o governo federal tem políticas públicas de formação de docentes. Ele incentiva a formação de docentes porque ninguém quer ser mais professor de geografia, professor de história, porque é chato pra caramba. Não está ligado à remuneração. Mas a educação vem de uma cultura obsoleta. 100 anos a educação ela é ultrapassada em 5 dias com a tecnologia. Como é que eu vou aceitar uma educação, um método tradicional que coloca todos os alunos enfileirados para aprender conteúdo, se o conteúdo que eu tenho na internet é muito maior? É para decorar para vestibular? Ok. Esse aluno sabe pensar? Se eu der para ele uma atividade de pensamento, de construção de inovação, ele vai conseguir fazer? Não vai. E o mundo vai ser o quê? Obsoleto? Com conteúdos arcaicos? Será que lá em 2000 e lá vai pedrinha vai ter vestibular?
para medir só quanto conteúdo se tem e não o quanto realmente se sabe, o quanto se pensa. Porque a diferença entre uma tecnologia, uma inteligência artificial e um ser humano é justamente a capacidade criativa, que é onde o professor tem que se destacar para fazer a diferença. A criatividade em sala de aula, por meio das tecnologias, é que vai fazer ele ser diferente. Não vai ter uma fórmula, você não vai chegar lá com a NPC e falar, eu tenho isso daqui, mas quem vai fazer a diferença É o professor. é o professor mediador, porque é ele que vai saber quem está lá na frente dele. Quem que é aquele Joãozinho, aquela Mariazinha, para não falar Enzo e Valentina, para não falar os Enzo e a Valentina, e saber onde que eles têm um gap, uma dificuldade, e trabalhar em cima daquilo. Meus alunos não estão conseguindo fazer divisão. Vou colocar uma coisa simples. Como eu posso trabalhar isso de uma maneira lúdica, criativa, divertida? É a criatividade. De repente, aquele aluno específico ele tem mais visual. Como que eu posso trabalhar no visual com esse aluno? Exato. E Né? o que Então, ele vai te dar sinestésico. orientação. Ele Tem vai que te fazer dar- concreto. Aham. O trabalho coletivo, o trabalho em grupo, com discussão em grupo, faz com que todos aprendam, não é um só. Então, quando a gente fala de inclusão, é a inclusão de todos. Por quê? Porque se você entender que seu mundo é o meu mundo, a gente evolui. O mundo do Davi é o mundo da Clara, dos meus filhos. Então, a gente tem que entender que o mundo de um é o mundo do outro. E se ele não puder fazer parte, ela também não vai fazer daqui a uns tempos. Porque cada um vai ter... E cada um é único. Sim. Entendeu? E cada vez mais, não adianta o professor querer se especializar em TDAH, TD isso, TOD, não é isso. Porque cada pessoa é única. Mas eu tenho que pensar uma maneira de atingir a todos. Porque não vai existir como eu atender uma turma de 30 alunos com método ou sem Engessado, apoio, né? engessado e para todo mundo. Não, eu já pensou em fazer 50 PEIs? No futuro a gente vai chegar a ter uma turma, vamos dizer assim, que eu não acredito nisso, tá, gente? Eu acho que as turmas vão ficar cada vez menores para a gente ter ensino de qualidade, porque não dá para a gente colocar nessa sala aqui 50 pessoas e todo mundo discutir um tema. Entendo. A gente vai perder muito tempo. Mas com grupos menores a gente consegue, sim, criar estratégias de pensamentos diferentes. A gente pensa diferente. Eu acredito assim que a tecnologia vai avançar nessa área na seguinte forma, que quando o aluno, a própria IA vai começar a fazer as identificações, isso aí é coisa da minha mente, tá? Mas eu acho que pode ser que tenha um fundamento. Ele já vai, aquela seleção, quando define a classe onde que aquele aluno vai entrar, ela já vai ser filtrada antes, porque ela já tem o perfil daquele aluno. Então, Deus te ouça. eu acredito que as escolas vão para essa tendência. Na hora que ela for selecionar a classe, fala assim, esse aqui, ele aprende mais fácil dessa forma. Coloca ele nessa classe, e esse aqui eu acho que vai meio que ter uma filtragem antecipada. Para quê? Para aquele professor ter mais êxito naquela turma, o outro professor ter mais êxito naquela turma. Tá? Pode ser algo bem futurista, mas eu acredito que pode sim chegar com o avanço da IA e nesse apoio educacional, isso pode acontecer sim. Hoje nós temos 2 cenários. Municípios, escolas com recurso e escolas com pouco recurso. Você acha possível inovar com pouco recurso Com certeza. dentro da escola e o que você faria em uma situação de pouco, quase nada recurso? Primeiro é a mobilização. A gente não faz nada sem trabalho em equipe. Primeira coisa, porque eu vivi essa realidade. Eu posso falar para os professores com o pé no chão. Eu não sou aquela pessoa, é bonitinha, ela tá falando isso, porque... Não, gente, eu venho da educação infantil de um lugar que não tinha... Chegou a época que a gente tinha que dividir um ovo para 2 crianças. Entendeu? Eu venho dessa realidade onde a gente tirava o dinheiro do bolso e fazia, mas não é isso. Não é tirar o dinheiro do bolso, não é para o professor ir lá e comprar o material. Eu sou contra isso. A gente precisa, primeiro, conscientizar o professor que ele faz parte de um grupo, acionar esse grupo para acionar a família, a comunidade escolar, que ela faz parte. Poxa, qual que é seu maior bem? Leonardo, pegando fogo sua casa, tá sua família lá. Sua esposa, sua filha, você tem mais filhos? Eu não sei. Quantos filhos você tem? 3. Tudo dentro da mesma casa. Um fora. Tá bom. Vamos só contar o que tá dentro da casa. Seu apartamento, sua casa pega fogo. O que você pega de lá? Seu celular? Não, primeiro eles.
Primeiro eles. Primeiro a Então, aí você coloca seus filhos num lugar e você não quer que aquele lugar seja bom para o seu filho? Não faz sentido isso. Seria uma incoerência. Então você traz a família, chama para responsabilidade isso, para construir isso junto, porque não existe crescimento sem união. Por exemplo, quando eu dava aula numa instituição que não tinha brinquedo, eu falei, gente, criança precisa brincar. Eu não tenho condição de comprar esses brinquedos que eu acho que vão trazer esses recursos, vamos dizer assim, que vão trazer muito crescimento educacional, cognitivo para as crianças. O que eu fiz? Eu dava aula de dança, fiz um almoço dançante e a entrada, além do dinheiro que eles podiam pagar, era um brinquedo. Menino, meu armário era o sonho de todos os professores lá, causou inveja, saiu no jornal, aí falaram que você quer se promover. Não, gente, vocês não estão vendo o objetivo. O objetivo é o ganho conjunto das famílias, das crianças. Não é meu, não é para mim. E são atitudes que dependem o quê? De envolvimento, empatia, amor no que se faz, comprometimento. E hoje em dia o professor está desgastado, ele está cansado, Leonardo. Ele tá judiado, porque, sabe, toda vez que estoura a bomba, estoura nas costas do professor. Não vai estourar a bomba, é a culpa do coordenador. Uhum. É na culpa do professor, do coitado, que tá lá miliano. É o maior Então, índice que tem de burnout, né? e de depressão e afastamento. Entendeu? Então você vê que a realidade mostra justamente o contrário. Se você tem uma direção, firmeza, uma direção que é comprometida, a escola dá resultado. Nós temos casos no Brasil, em São Paulo, uma escola que trabalha com desenho universal da aprendizagem. Ganhou prêmio, a escola é fantástica, envolveu a comunidade. Por quê? Porque é seu filho que está lá, é seu maior bem. A escola não é feita para o filho dos outros, é feita para o seu filho. Por exemplo, meu filho estudando no ensino fundamental, mesmo sendo uma escola privada, todas vamos dizer assim, os ensinamentos que nós levamos para a equipe pedagógica e para os professores, quem foi beneficiado? Só meu filho? Não. Todas as crianças saíram ganhando. Todos aprenderam mais. Todos saem ganhando. É isso que não estão conseguindo ver quando falam assim, aquele aluno só atrapalha. Existem casos que realmente não se enquadram dentro da escola regular. São casos muito específicos, mas em geral se enquadram sim. Falta boa vontade, falta investimento, porque o que acontece? A escola privada, ela faz questão de expulsar. Ela não quer esse problema para mim. Uhum. Por quê? Porque envolve custos, entendeu? Meu sonho é que chegaremos num dia em que o caos se estabeleça e a gente só tem escola pública. Aí todos vão ter o mesmo. E a escola ali quer levantar só troféu, né? Ela só quer pegar, você vê os outdoor aí de propaganda das escolas. Mas é o marketing. É só passando no vestibular e que passou, no ITA que passou, não é? Só os objetivos. Mas, porque eles, vamos dizer, só selecionou o filé mignon. Então, mas eu vou te contar uma história, eu não vou dar nomes, porque eu vou né? Eu falo assim, eu não vou dar nomes e não vou patrocinar marcas, né? Porque eles não estão me pagando, até tentei, mas não consegui, né? Tem uma marca muito famosa a nível Brasil e nível mundial, porque ela já foi para fora, e era o pior aluno da faculdade de um amigo meu. Hoje, o pior aluno está muito melhor que todos os outros da turma. Porque ele teve uma ideia, uma sacada que ninguém teve. E hoje a empresa desse cara... A galera do fundão. A galera do fundão. Ai, não fala isso. Essa galera... Não fala Rapaz, isso, você estava na frente. Na faculdade falava que eu era... A minha nota era 6 ali, arrastando no máximo 7 de recuperação. Olha lá, agora vou fazer uma piadinha. Ontem, né, eu conversando com a médica que está fazendo neuromodulação no meu filho, ela falou que a filha dela perguntou para ela o que era CDF. Eu vou perguntar para você qual é o significado da palavra CDF. Pegar você lá, vai. Leonardo, você nunca te explica o que é CDF, Leonardo. Você pode falar, se eu não souber, eu aceito. Aí eu fui pesquisar, porque eu também não lembrava o significado da sigla, vou ser sincera.
que é? Conta pra gente. Crânio. Ó, vamos lá, gente. Pra você que não sabe aí, ó, pra não sair falando pra criança de 8 anos palavrão, é crânio de ferro. Crânio de ferro. Crânio de ferro, tá? Então, a gente brincando que a filha perguntou, né? De 8 anos, perguntou, mamãe, o que é CDF? Falaram que não sei quem é CDF. Aí eu falei pra ela, a cabeça, eu falei, cabeça de UF, eu não lembro o que é, não, mas é crânio de ferro. Aí você gostou, né? Dani, o que você pode falar para um professor cansado, sobrecarregado, que é a realidade dos professores no Brasil hoje? Eu te entendo, eu te abraço, mas não desista, porque assim, propósito e missão é muito maior do que isso que a gente está vivendo. A gente vai passar, eu acho que toda dificuldade que a gente passa é para tornar-nos melhor. A gente não sai de um estado sem passar por uma transformação. Então, assim, esse momento que a gente está vivendo é crucial para que a gente tenha propostas e atitudes novas, que inovem, que tragam novas práticas para melhorar a nossa vida. O professor brasileiro, hoje, está preparado para essa nova escola? Em geral, não. Em geral. Ele vai ter que se preparar, ele vai ter que rasgar o diploma que nem eu fiz e correr atrás. Correr atrás como? Correr atrás de uma maneira sábia, de uma maneira divertida. Eu usava, Leonardo, e eu faço um convite a todos os professores, usar todo o planejamento e toda a atividade proposta, seja na BNCC, ao autoconhecimento, à aprendizagem. Eu descobri coisas maravilhosas, meu conteúdo ficou muito melhor. Mesmo na educação infantil, eu falava, você sabia que tal coisa, tal coisa, tal coisa? Porque eu pesquisava e eu sentia prazer em pesquisar. Por exemplo, a arte de observar os pássaros. Na educação infantil, nós criamos uma atividade de fotografar os pássaros, fazer flashcards, cartõezinhos com as fotos, e eles tinham que procurar no pátio os passarinhos. E isso, depois eu descobri que é um hobby. É um hobby apreciado nos Estados Unidos e valorizado. Não, pássaros. Mas tem borboleta também. Aí tem um nome lá, tem um signo. Então, por exemplo, uma atividade de educação infantil, olha quanta coisa ela nos trouxe. É aquilo que eu falei no podcast passado, é a curiosidade. Se você for curioso, for pesquisador, o conhecimento já vem e você vai passar isso para frente. Não, e você vai ser uma pessoa melhor, uma pessoa agradável de conversar. Em qualquer roda, você não vai ficar... Porque eles acham que educação, por exemplo, educação no Brasil e educação infantil, principalmente, é só... você fica lá o dia inteiro, e pinta. Não é isso, gente. Não é. Quem dera, se todo mundo pudesse cantar e dançar no serviço, pintar a cara, usar fantasia, né? As pessoas seriam mais agradáveis, falariam menos mal da vida do outro, seriam mais felizes, né? Com certeza. Dani, diante de todo o tempo de carreira, tudo que você já viveu, qual o momento que mais te marcou, que foi mais bonito do resultado de tudo isso, todo esse trabalho? Eu acho que é o reconhecimento das pessoas como essa mãe, que me encontrou, que falou, você alfabetizou meu filho, você mudou a vida do meu filho. Porque a sementinha que a gente planta, a gente não faz ideia da imensa árvore que vai virar. Entendeu? Então, cada sementinha que você... Porque, às vezes, Leonardo, uma frase que você fala, você muda a vida de uma pessoa. Uma aluna minha de dança falou uma vez isso pra mim, eu até arrepio, ela me marcou. Ela falou assim pra mim, você falou uma coisa pra mim, Dani, que marcou a minha vida. Depois disso, ela arrumou um namorado, engravidou, casou. A vida dela mudou. Ela falou assim, uma pessoa que deixa de sonhar... E foi o que eu falei pra ela, uma pessoa que não sonha não vive. Então, a gente tem que acreditar, a gente tem que sonhar, a gente tem que planejar, a gente tem que ter algo que motiva a gente a viver, senão a vida já acabou. Não faz sentido a gente estar aqui, sabe? E eu acredito nos meus filhos, eu acredito, não importa quanta dificuldade ele tenha, não importa quantas barreiras eu vou enfrentar, eu tenho que acreditar. A minha fé tem que ser maior. Primeiro eu ponho o pé, depois Deus põe o chão. E isso é para qualquer um que estiver ouvindo, porque às vezes é isso que falta, a pessoa, sabe... Ouvir isso, às vezes não é de mim, às vezes, por exemplo, eu parei nesse podcast, por quê? Porque às vezes tinha uma mensagem para mim, de ouvir isso, põe o pé, Deus põe o chão, é que a gente não acredita, nós somos pessoas de pouca fé, entendeu? Então quando a gente
toca aqui, não tem ninguém que vai mudar isso. Então, a educação, ela é primordial para o desenvolvimento humano. E o professor, por mais que ele acredite que ele não é valorizado, porque eu lembro assim que eu vi uma vez, eu fiquei muito triste, né? Porque eu sou muito filosófica, muito pensativa, né? Meu esposo fala, você podia pensar menos, você sofreria menos, mas isso faz parte das pessoas que pensam. Eu vi uma formatura de medicina e uma mãe postando, e não parava de postar a filha fazendo medicina, e postando. Eu falei, gente, eu nunca vi ninguém fazendo isso com pedagogia. Credo, que tristeza. Mas é isso, sabe? A gente vai chegar a um ponto, eu acredito, que os valores serão invertidos. A tecnologia vai resolver o problema da medicina, mas ela jamais vai resolver o problema do professor, porque a gente precisa do mediador. Sentimentos e emoções a IA não te traz. Ela pode até mascarar, tentar, manipular, mas o trabalho que o professor faz de inteligência emocional e desenvolvimento das emoções e de relacionamento, nenhuma máquina vai substituir. É só o calor humano que vai acontecer, que vai fazer essa transformação mesmo. E você, Andréia, dentro da psicologia, o que você acha dessa afirmação da Dani? Eu acho que é maravilhoso. Até no campo da psicologia a gente tem uma abordagem que se chama logoterapia, que é buscar o sentido da sua existência. Viktor Frankl. Exatamente. Então, o ser humano, a gente é social, sim. Né? Nós precisamos dos pares, sim. Mas, além de tudo isso, a gente precisa de um propósito, daquilo que acredita e nos motiva, né? E nos direciona aquilo para a realização. Né? Por isso que é tão bonito quando você conta a sua história, desde a hora de quando era dançarina, né? Do sonho de ser bailarina. Ser bailarina, professora. Você falou, ninguém vai mais passar por isso. Né? Aí transformou ali já, né, como professora e tendo esse aluno seu. Falando, não, ele vai aprender. Né? Porque ninguém vai dizer que não pode, que não consegue. Porque todo ser humano tem a capacidade. E basta alguém acreditar. Isso. Né? Então, sendo uma pessoa, principalmente um professor, que motiva. Os alunos, eles estão todos os dias na escola. Todos os dias em contato. Às vezes, exatamente quando ele volta dentro de casa, o contato com os pais é mínimo. Entende? Então, quem é aquela pessoa formadora, auxiliar de formador de caráter daquela criança? É o professor. Então, é muito importante, sim, né? E essa questão do vínculo, essa questão de ensinar as habilidades sociais. Né? As habilidades sociais, elas são aprendizadas, são desenvolvidas. Né? Então, o papel realmente é muito importante. A mensagem é muito bonita. É um tema urgente, necessário e precisa ser debatido com profundidade. E a Dani, ela trouxe isso de uma forma muito forte. Apresentou caminhos reais, exemplos inspiradores, que se todas as dicas forem colocadas em práticas, certamente mudanças grandiosas ocorrerão, tanto no interno como no externo. Dani, muito obrigado. Muito Você obrigado. realmente Muito obrigada. Obrigada a fantástico. vocês, gente. Espero que eu possa ter contribuído. Esse é o objetivo do Educação Conectada, levar essa mensagem, né, para os telespectadores, as pessoas que vão assistir, né? A gente está fazendo com muito carinho. Obrigado por aceitar o convite. Obrigado, Leonardo. Obrigado, Andréia. E foi muito bom passar o seu conhecimento para os telespectadores do Portal Educador e também da Dani, né? Obrigada. Eu confesso a vocês, o sentimento que fica depois de tudo que a Dani trouxe e de todos os apontamentos feitos pela Andréia é de muita emoção. Eu também sinto isso. É uma mistura de sentimentos, um despertar, uma esperança e também um alerta. Dani, sua vida é uma inspiração e seu exemplo é uma grande escola. Obrigado por compartilhar tanto com a gente. E um último detalhe, se você curte conteúdos como este, segue o Portal do Educador, deixa seu like e compartilha. Semana que vem tem mais. Tchau!